Olá, hoje é para você. O tema de hoje é estímulo. Você já desistiu de algo justamente porque você não tinha estímulo para ir do início até o fim? Você se sente estimulado a fazer o que você precisa fazer, o que precisa ser feito? Fica comigo até o final desse vídeo, porque nesse vídeo eu vou te ensinar como usar os estímulos para você ser 2 vezes mais produtivo na metade do tempo. Eu sou o OG e desejo OG para você. O que é um estímulo? Estímulo é o que lembra você de fazer algo importante. Sabe aquilo que você precisa fazer e que você precisa de um estímulo para fazer, ou uma lembrança, ou algo que vai fazer com que você se lembre daquilo, e algo que vai fazer com que você faça. Sabe o que você está deixando para depois? Sabe o que você procrastina? Sabe o que você precisa fazer, mas você não faz? O estímulo vai te ajudar a colocar a mão na massa, vai te ajudar a finalmente fazer o que precisa ser feito. Uau! Você já usou estímulos antes? Fala pra mim, porque as pessoas confundem estímulo com estimulação. Qual que é a diferença, tá? O estímulo, ele lembra você, não quer dizer que você faz, tá? O estímulo, ele lembra, ele pode te impulsionar a agir. Uma estimulação, aí ela vai quase que, vamos lá, vamos fazer, vai fazer. É quase que uma motivação para você fazer, né? A estimulação, né? Quando alguém te estimula a fazer algo, alguém está ali do lado falando, vamos lá, vai contigo, é isso aí. O estímulo não, o estímulo é um sinal, né, que vai fazer com que você comece, para você terminar aquilo que precisa ser feito, tá? Mas a grande diferença é que a estimulação, ela te ajuda, né? A estimulação, ela tá junto com você do início até o fim. O estímulo, ele tá lá no começo. O estímulo tá no início do processo de ação. É realmente antes da ação. Antes da ação vem o estímulo que vai te estimular para você entrar em ação. E depois que você entra em ação, você precisa da estimulação para você ir até o fim. Capite? Então, quais são os estímulos que existem? Existe estímulo sonoro, né? Um som que é emitido, né, para te estimular a fazer algo. Existe o estímulo visual, né? Uma luz que se acende, por exemplo, vai te estimular. E também existe o estímulo tátil, né? Então uma vibração, né? Quando o telefone vibra, quer dizer que alguém está ligando para você ou você está recebendo uma mensagem, mas é um estímulo também, tá? Deixa eu te contar uma história sobre estímulos, tá? Eu por muito tempo, tá? Inclusive aqui, né? Eu tô aqui em Jurerê Internacional. Eu tive um tempo aqui que, quando eu morava com os meus pais ainda, que eu estava aqui e eu tinha um amigo muito próximo meu que se chama Jair, tá? Esse meu amigo é baiano, Jair baiano, hoje ele mora na Bahia, já visitei ele lá na Bahia, mas nesse tempo que ele morava aqui, nós íamos para academia juntos, nós fazíamos esporte juntos, né? Corríamos. Eu corria, né? Ele mais caminhava do que corria. E eu me lembro que ele me falava assim, ô Gê, vamos comer alguma coisa? Quando ele falava, vamos comer alguma coisa, eu falava, peraí, que horas são? Que horas são? Aí ele falava, porra, mas quem determina que se você vai comer ou se você não vai, se você tem fome, se você não tem, é o relógio? Aí eu falava assim, não, é porque eu programo os horários de comer, né? Eu me lembro que eu estava numa reeducação alimentar na época e isso me mantinha o peso, né? E, aliás, eu tô com o mesmo peso daquele tempo lá, de 10 anos atrás, né? E o que acontecia? Eu programava o meu telefone celular para ele despertar nos momentos de refeição, né? Então ele falava assim, por exemplo, ele falava plim, 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 ele despertava lá e falava almoço, horário do almoço, aí eu comia. Ele plim, plim, despertava e falava, o horário do lanche da tarde, aí eu comia. O horário do lanche, enfim, ia me dando estímulos. Estímulo, era o estímulo necessário
para eu entrar em ação, a ação de comer. Isso fez com que eu mantivesse o meu peso ideal por causa dos alimentos que eu comia e dos horários, graças ao estímulo que acontecia. Então, quando acontecia aquele sinal, aquele estímulo, eu entrava em ação. Capite? Qual é a conclusão que eu chego com essa história? A conclusão que eu chego é que o estímulo funciona. Porque eu mantive o meu peso, né? Eu comia na hora certa, graças ao estímulo que acontecia no momento certo que eu precisava comer. E por que eu cheguei nessa conclusão, tá? Porque toda vez que eu recebia aquela notificação, eu comia, eu entrava em ação. Então era estímulo, ação, estímulo, ação, estímulo, ação. Isso que você pode fazer com você, né? Toda vez que o estímulo acontecer, você entra em ação para fazer aquilo que precisa ser feito. Por que o estímulo é importante, hoje? O estímulo é importante para você sempre lembrar de fazer aquilo que é importante para você. É sempre para fortalecer hábitos produtivos e para você fazer o que precisa ser feito. E por que eu devo investir tempo e dinheiro em estímulos? Porque um estímulo, mesmo sendo simples e prático, pode fazer toda a diferença na sua produtividade. E qual que é o maior benefício de usar um estímulo? Porque ele rapidamente vai reprogramar a sua mente, ele vai programar a sua mente para adotar rotinas produtivas. Por que o estímulo consegue gerar esse benefício? Fala para mim, hoje. Porque o estímulo, ele aciona a região do cérebro que é responsável pela ação. Então, toda vez que a região da ação é acionada, você age. Não tem procrastinação, você não deixa para depois, você entra em ação, porque o estímulo ele vai fazer assim com o seu cérebro, ele vai acionar a região da ação e aí você vai ficar estimulado a agir. Aí não tem como deixar para depois, você vai lá e age e faz o que precisa ser feito e aí você se torna produtivo e fica todo mundo feliz. E quais são as vantagens hoje de você usar um estímulo? Você vai deixar de procrastinar, você vai se lembrar do que precisa ser feito, a sua mente vai se acostumar a fazer, a ter um estímulo e fazer, ter um estímulo e fazer. E se eu não tiver o uso do estímulo hoje, o que acontece comigo? Acontece que você corre o risco de procrastinar, você corre o risco de se esquecer de atividades importantes, você corre o risco de fazer o que precisa ser feito. E por que não ter estímulos é uma alternativa para mim? Sabe por quê? Porque você confia demais na sua memória. E ao confiar demais na sua memória, você acredita que você pode guardar tudo aqui na sua mente. E só que a sua mente ela tem limites. A mente não foi feita para guardar coisas. Guardar é gaveta, você guarda coisas na gaveta, você anota coisas para se lembrar. A mente não foi feita para memorizar muita coisa, não. Ela memoriza o que é importante. Então, meu amigo, minha amiga, não confie demais na sua memória. Você tem que usar mecanismos para estimular você. Se você usa só a sua memória como estímulo, você corre o risco de se esquecer de tudo. Então, para quê? Para que correr esse risco? Fala para mim, para quê? A sua memória é falha. E fala para mim, quando ela falhar, ela pode falhar em um momento que você menos espera. Então não confie demais na sua memória, ela pode falhar. E se ela falhar, depois não diz que eu não avisei. E qual que é o melhor momento hoje para usar estímulos? O melhor momento para você usar os estímulos é quando você precisa fazer atividades importantes, quando você vai fazer aquilo que precisa ser feito, quando você precisa fazer aquilo que você deixa para depois. Pronto, sabe aquilo que você está procrastinando, deixando para depois? Esse é o melhor momento de você usar estímulos para fazer. Então fala para mim sinceramente, o que vale mais? Você usar estímulos para você passar a adotar hábitos produtivos, para você fazer o que precisa ser feito?
Ou então você usar sua memória, que pode te decepcionar, que pode te deixar na mão, e aí você esquece de tudo, aí você fica desacreditado, aí você não faz o que precisa fazer, você procrastina. Fala pra mim, o que vale mais? Então agora chegou aquele momento. O momento que você precisa de caneta e de papel. Tá com caneta e papel em mãos? Pega a caneta, pega papel, que agora eu vou te dar 3 passos simples e práticos para você usar estímulos. Pega lá, pega a caneta, pega papel, que agora eu vou te dizer, tá? Anota aí, vamos lá. Passo número 1. Defina a tarefa que você quer fazer. Lembra que eu te falei que o melhor momento de você usar um estímulo é naquela situação em que você deixa para depois, naquela situação que é muito importante que você não faz, naquilo que você está deixando de fazer. Pois é, quando você define essa importância, quando você define que você tem que fazer isso aí, essa é a tarefa que você tem que fazer. Então primeiro defina a tarefa que você vai usar estímulos. Depois que você define essa tarefa, agora vamos para o passo número 2. Defina o estímulo que você vai usar. Qual que é o estímulo que você vai usar? Tá? Será que é um sinal? Será que é um som? Será que é, sei lá, define o melhor estímulo para você, tá? Não existe estímulo certo ou errado. O melhor estímulo é aquele que é o melhor para você, aquele que funciona. O melhor estímulo é aquele que funciona. E o passo número 3, torne esse estímulo automático. Quando você usa o seu smartphone, ou seu dispositivo móvel, ou qualquer coisa que seja eletrônica automática, é bem difícil de falhar, tá? Então, quando você programa ali, ele se torna automático. E ao se tornar automático, ele ajuda você. Então, sendo automático, ele vai tocar, ele vai despertar, ele vai vibrar, ele vai fazer som, ele vai, sei lá, chamar a tua atenção, para que você entre em ação. Então, quando você programa um estímulo e deixa ele automático, você fica livre, meu amigo. A sua mente está livre para você pensar no que você quiser e você pensar em ser produtivo, produtiva. E o seu corpo, né? Agora eu estou em paz, já está ali programado o meu estímulo. Quando tocar, eu vou entrar em ação para fazer o que precisa ser feito. Uau! Faz sentido para você, sim ou não? Hoje, de quanto em quanto tempo eu devo usar estímulos? Olha, toda vez que você tem tarefa importante, algo que você precisa fazer, usa o estímulo, programa. Tem gente que programa para muita coisa, né? Muita atividade do seu dia, e isso pode ser bom. Isso pode ser bom porque garante que você pelo menos vai se lembrar. Se você vai fazer ou não vai fazer, uma decisão sua, uma decisão consciente sua. Agora, que vai te lembrar, vai lembrar. Se você torna um estímulo automático, ele vai te lembrar. O estímulo, ele é um dos elementos do hábito, tá? Da formação de um hábito. Nós temos um vídeo aqui completo sobre hábito. Você pode clicar, depois de assistir esse vídeo, você pode procurar lá o vídeo sobre hábito, que lá você aprende o loop do hábito. Aqui nós estamos falando só sobre o estímulo, que é um elemento do loop do hábito. Se você quer saber mais sobre hábito, assiste o nosso vídeo sobre hábitos, mas assiste depois de terminar esse vídeo, tá? Porque aqui ainda tem muito conteúdo bacana para você. Quando hoje é melhor usar um estímulo? Quando você procrastina, quando você deixa para depois. Usa o estímulo que ele vai te ajudar a entrar em ação. E como é que eu posso melhorar o uso de estímulos? Com a prática, com a repetição. É estimulação, 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 são. E onde você vê hoje que as pessoas mais erram no uso de estímulos? As pessoas mais erram justamente por não usar estímulos. Elas não usam estímulos para fazerem as coisas. Aí elas esquecem das coisas, esquecem dos compromissos, esquecem do que é importante, esquecem do que precisa ser feito, esquecem e não fazem. O maior erro que as pessoas têm no uso de estímulos é não fazer. Aí elas não entram em ação porque não usaram estímulo e aí elas são procrastinadoras. E como que eu posso usar um estímulo hoje
se eu não posso automatizá-lo? Se você não pode automatizar um estímulo. Eu acho bem difícil isso, tá? Mas imagina que você não tem um dispositivo móvel para automatizar seu estímulo. Peça para alguém te ajudar. Peça para uma pessoa disciplinada para ela te lembrar. Ó, toda vez que você precisa fazer uma coisa, ela vai lá e te lembra. Ela vai ser o seu estímulo, né? Ela vai falar para você assim, ó, fulano, você precisa fazer isso aqui. Ó, ciclano, você precisa fazer isso aqui. Aí você usa essa pessoa como estímulo e faz. Ô G, fala para mim como que eu uso o estímulo em um caso específico. Tá bom, eu vou falar para você, ó. Tem muito seguidor meu que me escreve falando assim, ó, hoje eu até anoto o que eu preciso fazer, tá? Uma atividade importante, por exemplo, né? Um profissional, ele fala assim, eu até anoto o que eu preciso fazer, mas eu não faço hoje, porque eu não checo as minhas anotações. Aí eu chego no final do dia e eu falo, putz, não chequei isso aqui, não fiz. Eu tenho um segredo para você. Por que você não automatiza, né? Não usa um estímulo automatizado para avisar você de checar as suas anotações? Capite? Faz sentido para você? Então, presta atenção no que eu estou te falando, tá? Se você faz anotações e você não entra em ação porque você se esquece de checar as suas anotações, é porque você está confiando demais na sua memória. Você pensa, eu anotei, então eu vou lembrar, ou eu vou lembrar de ver minhas anotações. Aí você se enrola lá com as atividades do seu dia a dia, do seu trabalho, e você não checa as tão importantes anotações. Então, a minha dica para você, né, como que você entra em ação nesse caso, né? Você pode usar um estímulo para lembrar você de checar as suas anotações. Então, imagina que você pega o seu celular e você programa lá no horário de trabalho, né? Checar as anotações das minhas atividades importantes. Aí vai despertar ali, plim, 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 plim. No celular você vai olhar e vai falar, checar as anotações importantes. Aí você checa as anotações importantes, faz as anotações importantes, entra em ação e pronto. O seu problema está resolvido. Uau! Hoje, e até onde pode ser bom usar os estímulos? Olha, use com moderação, tá? Não vai usar estímulo para tudo. Sabe aquela pessoa que usa estímulo para tudo? Então, plim plim, toca para fazer uma coisa, plim plim, toca para fazer outra, brrr, vibra para fazer outra, brrr. Aí você vira um robô, né, que atende só a estímulos, né? Então, tudo que é exagerado demais aí, você tem que usar com moderação. Então, se você usa para tudo, é demais, é demais. Usa assim para aquilo que é mais importante. Pronto. Hoje existe alguma exceção em que o estímulo não é bom? Existe. O estímulo não é bom para fazer o mal. Quando você usa um estímulo para te avisar que você precisa fazer algo de ruim, aí você está fazendo um mau uso do estímulo. O estímulo serve para fazer o bem. Vamos fazer o bem para as pessoas, vamos ser mais produtivos. Quando você é produtivo, você faz o bem. Então, vamos fazer o bem. Eu estimulo os meus mentorados a usar estímulos. Olha que legal. Estimulo a usar estímulos. Porque muitos dos meus mentorados, eles falam que eles sabem o que tem que fazer, mas eles não fazem, ou eles deixam para depois. Então, quando eles usam o estímulo, a partir do momento que eles começam a usar os estímulos, aí a coisa começa a acontecer para eles, tá? Eles começam a entrar em ação, começam a fazer. Isso se torna automático, né? Porque o estímulo faz parte do loop do hábito, como eu falei para você, né? Então, o estímulo ajuda você a ter hábitos produtivos. Então as pessoas se tornam mais produtivas, tá? É um acelerador da produtividade. Então a analogia que eu faço do estímulo, o estímulo é como um gatilho, sabe? Inclusive em inglês os autores usam muito trigger, né? O gatilho, o trigger, o gatilho. Por quê? Porque ele é um gatilho que aciona a bala da ação, sabe? A bala, a ação se torna uma bala que ela faz com que o seu cérebro entre em ação na velocidade de uma bala. É isso que faz o estímulo com você. Quando você aciona um estímulo, ele vai fazer com que o seu cérebro se prepare para a ação na velocidade de uma bala.
Uau! Quem não quer entrar em ação na velocidade de uma bala? Então, esse é o estímulo, é um gatilho para você agir. O B.J. Fogg, que é um pesquisador, um professor pesquisador da Universidade de Stanford, ele fala que o estímulo lá, ele fala de trigger, né, o gatilho, o estímulo, ele é tão importante para a ação que ele é um dos elementos fundamentais para mudanças de comportamento, tá? Então tem vários estudos, várias pesquisas dele que comprovam que o estímulo é um elemento fundamental. Existem outros elementos que também são importantes, mas o estímulo é fundamental para você entrar em ação para mudar comportamentos. Então é comprovado cientificamente pela Universidade de Stanford, B.J. Fogg. O estímulo. Então use o estímulo para você ser estimulado a agir, entrar em ação, ser mais produtivo, dobrar a sua produtividade na metade do tempo. Uau! Porque, fala para mim sinceramente, te incomoda? Te incomoda quando você deixa as coisas para depois e nunca faz? Te incomoda quando você se esquece de compromissos importantes? Você já teve raiva quando você tinha que fazer algo muito importante, você deixou para depois, deixou para trás aquilo que tinha que ser feito. Fala para mim sinceramente, como é que você se sente? Escreve aí para mim nos comentários que eu quero saber. E nós vamos nos encaminhando para o final desse vídeo, onde falamos sobre estímulo. Estímulo é como um gatilho, como um trigger, que prepara a sua mente para ação, e a velocidade que a sua mente se prepara para ação é como uma bala, né? Como se fosse a velocidade de uma bala de um revólver. É um gatilho, o estímulo é um gatilho, tá? E nós temos outros vídeos que tratam de outros assuntos relacionados a você ser 2 vezes mais produtivo na metade do tempo. E deixa eu te perguntar, você já está inscrito aqui no canal? Você pode clicar aqui embaixo para se inscrever no canal, acionar o sino para receber notificações de novos vídeos que são publicados aqui. Nós temos sempre novos vídeos toda semana, nós temos pelo menos 2 vídeos novos que são de conteúdo longo como esse daqui e temos pequenos vídeos que são publicados diariamente. E deixa eu te perguntar se você já está no meu canal do Telegram. O que é Telegram, G? Telegram é como um WhatsApp. Sabe o WhatsApp que você conversa com seus amigos, que você conversa com a sua família, com as pessoas que você gosta? O Telegram é muito semelhante. E lá eu tenho um canal que se chama Canal do OG. O que é o canal do OG do Telegram? O canal do OG é um canal no qual eu compartilho dicas exclusivas, eu compartilho áudios e... deixa eu te falar um segredo. Quem entra no meu canal do Telegram eu considero que é meu amigo e minha amiga. E para os meus amigos e as minhas amigas eu dou ouro. Eu dou o meu melhor. Eu dou o melhor para eles. Porque eu quero o melhor. E eu tenho um sonho. Não sei se você já sabe desse meu sonho. Que é um sonho grande. É o sonho de tornar o Brasil 2 vezes mais produtivo na metade do tempo. E se você está engajado nessa causa, se você compartilha comigo dessa mesma causa, escreve aí a hashtag Brasil Mais Produtivo ou a hashtag Brasil 2 vezes mais produtivo na metade do tempo. Escreve aí que aí eu vou saber que você está comigo nessa. E eu também quero saber a sua opinião sobre a minha abordagem de estímulos. Escreve aí a sua opinião que eu vou adorar fazer a leitura e responder ao seu comentário. Nós temos outros vídeos que nós vamos falar sobre outros assuntos e a gente se vê no próximo vídeo. OG pra você!